o Momento Conhecimento FESUL. O Jornal Estação Notícias, segunda edição, apresenta o Momento Conhecimento, com a participação da Faculdade FESUL. 11 horas e 35 minutos e está aqui dos nossos estúdios o professor Lucas Valério. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Acho que está, é um prazer o microfone estar aqui está... Isso. Agora sim, bom dia, professor. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e poder compartilhar esse conhecimento em nome da FESUL. Muito obrigado. E o nosso tema de hoje é inovação na educação superior, o poder das metodologias participativas da criatividade. Eu já começo perguntando para o professor Lucas o que são metodologias participativas de ensino e como elas diferem nos métodos tradicionais. Sim, eu sou um entusiasta dessas metodologias, já sou professor aí de Direito há 16 anos, completei agora em 2024, e elas fogem daquele método tradicional do professor lá na frente, apenas transferindo o conhecimento. A metodologia participativa, ela procura trazer o aluno para o protagonismo, colocar o aluno ali como um produtor do conhecimento. Porque a gente sempre tem que estar pensando na educação, né, as finalidades da educação. Basicamente, eu penso que a educação ela tem uma finalidade aí econômica, pessoal e cultural. Toda pessoa que busca o ensino, ela quer, logicamente, uma profissão, ter um retorno financeiro para a sua vida. Mas, de outro lado, a gente também, como instituição de ensino, busca desenvolver no aluno os seus potenciais pessoais, que são exatamente essas habilidades como liderança, criatividade, e também culturais, que é inserir esse estudante na sua comunidade. E essas metodologias participativas buscam desenvolver essa capacidade de pensamento e de resolução de problemas de uma maneira muito mais eficiente do que aquelas tradicionais do passado aí. Legal. Professor, como a criatividade pode ser incorporada nas aulas utilizando essas metodologias? A criatividade ela é essencial, ela é a gente fala, é uma ferramenta humana que tem por finalidade usar a imaginação para resolver problemas. Então, cada vez mais, o professor estando antenado aí nas mudanças do mundo, a gente está vendo aí hoje a inteligência artificial, essa questão climática, né, cada vez mais impactando na economia, na vida social. Então, a criatividade é uma maneira do professor sair ali da mesmice, vamos dizer assim, e estar sintonizado com tudo que está modificando, tudo que está acontecendo, e principalmente trazendo isso para a realidade atual do aluno. Eu costumo dizer, às vezes aquele professor que tem aquela aula pronta de 10 anos atrás, aquilo lá não dá mais, né? A gente tem que estar sempre atualizando. Semana agora mesmo, eu estava trabalhando uma matéria com os alunos, chama Obrigação de Fazer, e tratando de um julgado que teve agora no Tribunal Regional Federal, que contra a Meta, o WhatsApp, proibindo a utilização de alguns mecanismos. Depois o tribunal já revogou essa medida. Enfim, é muito dinâmico. Então a gente precisa da criatividade para avançar junto com esse dinamismo da vida real atual. O mundo vai girando, né? Não para, né? Não para. E agora falando sobre a nossa instituição, sobre a FESUL, como, né, a faculdade está introduzindo as metodologias participativas em seu sistema de ensino? A FESUL ela já tem isso como um propósito, vamos dizer assim, que é a própria inovação, trazer para a comunidade machadense e do sul de Minas essa tecnologia, essa inovação, esse avanço no potencial de cultura e de aprendizagem. E ela trabalha de diversas formas, como, por exemplo, projetos em que ela introduz os estudantes aí na comunidade, através de o famoso casamento comunitário, é muito interessante, é um projeto muito legal. Leva os estudantes de Direito também, estiveram agora há pouco no distrito aqui do Douradinho, acho que vão até retornar agora nas próximas semanas, também levando conhecimento, tirando dúvidas da comunidade, trabalhando em bairros da cidade. Tem o próprio núcleo de prática jurídica também, introduzindo também o conhecimento e auxiliando a comunidade. Porque uma das formas de metodologia participativa são exatamente os projetos, que é o PBL, né? Aprender com base em projetos. E isso ajuda o estudante a resolver as questões teóricas de uma forma prática, que é muito mais motivador. E, além disso, ele compactua assim, com a comunidade de uma maneira muito mais eficiente. Então, a FESUL ela tem isso como meta, como propósito, e isso também estimulando os professores com cursos de capacitação
estimulando os professores a buscar conhecimento fora. Eu recente estive em Santa Rita, participando lá do Rectal, também pegando informações nesse sentido de metodologias e trazendo isso para os nossos estudantes aqui, para a comunidade machadense. Professor, a gente sabe que tudo que o professor, né, seja de educação básica, seja de ensino superior, busca de ensino é para melhorar para o aluno, né, para tudo chegar na sala de aula e melhorar suas aulas. Quais são os benefícios para os alunos para utilizar essas metodologias? Um importantíssimo benefício é a capacidade de resolução de problemas, né? O aluno sai daquela postura passiva de receber a teoria pura e simples e passa a poder pensar em conjunto para resolver esses problemas. Eu, até agora de manhã, eu estava lendo o Valor Econômico falando aí desses impactos, né, do clima, da questão de resolver a pobreza no mundo e, ao mesmo tempo, de resolver o desenvolvimento de países né, como avançar os países que estão em desenvolvimento com problema climático e sem alcançar uma alternativa para resolver o problema da pobreza. Ou seja, a gente precisa de pensar problemas cada vez mais complexos. E isso, o ambiente acadêmico, é o momento de você preparar esses alunos. E isso, através da metodologia participativa, é uma maneira muito mais eficiente ao aluno deixar de apenas passivamente receber informações, ele passa também a discutir com os colegas e com isso ele desenvolve um trabalho muito importante que o mercado de trabalho pede hoje, que é o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, a liderança, que são elementos essenciais. Quais são os desafios que os professores enfrentam ao implementar essas metodologias? Os principais desafios, de maneira geral, no ambiente acadêmico, é porque nós todos viemos do método tradicional, que é aquele método expositivo. Então, todas as vezes que a gente mexe, né, com esse sistema, isso causa, é claro, curiosidade, impacto, resistência. Os alunos também, a maioria, na maior parte das aulas, são também esses métodos expositivos. Então, o grande desafio é como introduzir essa metodologia de maneira gradativa, de maneira a conciliar com o tradicional, que não adianta também ser muito radical, mas trazendo isso que seja uma rotina, que não fique algo isolado, né? Então isso é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, com criatividade, o professor consegue trazer para a sala de aula também. No mundo como estamos hoje, como que a tecnologia pode facilitar a aplicação dessas metodologias, professor Lucas? A gente tem, no caso específico da FESUL, né, a gente tem uma ferramenta muito interessante que é o Minha Biblioteca. Os alunos têm acesso a livros excelentes, uma biblioteca virtual, chamado Minha Biblioteca. E isso ajuda nessa metodologia, porque uma delas é a sala de aula invertida, então o aluno ele tem acesso a um vasto material para ele não chegar na sala de aula o português assim, boiando, né? Ele já chega conhecendo e dali a gente pode discutir o assunto. Tem outras ferramentas, como uma chamada Kahoot, que até eu vou usar semana que vem com os alunos, que é de gamificação. A gente faz o quiz, então você coloca lá perguntas e respostas, os alunos utilizam os celulares e vão debatendo. Isso tudo é importante porque a gente não pode ficar à margem também das tecnologias, especialmente digitais, né? A inteligência artificial, a gente hoje em dia, eu vou explicar algum assunto para o aluno, é muito mais fácil para eu desenvolver uma imagem, né? O aluno, mas como é que é isso e tal? Eu vou lá, consigo jogar um prompt na ferramenta e faço uma imagem, faço até um vídeo com aquilo, e aquilo que a princípio parecia algo abstrato se torna algo concreto dentro da sala de aula. A inteligência artificial que está nos surpreendendo, né? Ontem até eu com o Diego aqui na rádio, a gente conseguiu fazer uma música para a rádio, né? Através de inteligência artificial. Foi muito legal. É muito legal. 11 horas e 44 minutos, estamos recebendo o professor Lucas Valério, da Faculdade FESUL. Professor, quais são alguns exemplos práticos de metodologias participativas que podem ser implementadas numa sala de aula? A gente pode utilizar esse PBL, que é o aprendizado baseado em projetos, aprendizado baseado em problemas. Então, a gente traz os problemas para o aluno resolver, como se fosse na vida real. Tem uma ferramenta também que a gente coloca o aluno como se ele fosse aquele profissional. Então, por exemplo, a gente trabalha como que seria a postura para resolver um caso jurídico se ele fosse o promotor, se ele fosse o juiz, se ele fosse o advogado. O trabalho de campo também, essa semana os alunos apresentaram um trabalho que eu pedi para eles fazerem uma pesquisa no cartório de protestos. Então é muito interessante, ele sai da sala de aula e vai conhecer
o dia a dia do protesto, como é que funciona, qual que é o custo disso, qual que é a eficiência disso. E aí teve até alguns alunos que fizeram até um vídeo, ficou muito legal. E é o que eu digo, né? Quando a gente procura trabalhar a criatividade, ela é uma ação que gera uma reação criativa também. Então, o professor, abrindo essa oportunidade para trabalhar esses outros métodos, ele começa a ver o quanto os alunos podem avançar e evoluir com isso. O ano passado, eu fiz uma atividade que foi um teatro, a gente trabalhou Uso Capião num cenário de Harry Potter. E foi muito legal, porque a gente colocou todos aqueles assuntos, havia um público grande, as pessoas saíram de lá, até no final eu fiz uma prova online lá para ver se o pessoal sabia mesmo o que era, e todo mundo foi aprovado, entenderam o uso capião extrajudicial, uma palavra, o direito tem muita palavra em latim, que esse é animus domini, então eu falei, o animus domini já dá uma magia, então vamos fazer o Harry Potter. Enfim, a teatralização também está aí nas revistas e nos livros de metodologia participativa como um método a ser aplicado. Então, a gente trabalha o aluno como protagonista. Muito bem, são 11h46. Professor, como você vê o futuro das metodologias participativas no contexto da nossa educação brasileira? Eu penso que nessa questão hoje em dia de problemas cada vez mais complexos, inteligência artificial, problemas econômicos, né, macroeconômicos, questões climáticas, a gente precisa desse aluno realmente conseguindo pensar a resolução desses problemas, conseguir trabalhar em equipe, liderar, ter comunicação, e a metodologia participativa é o caminho, porque o aluno, no método tradicional, apenas passivamente recebendo informações, sem poder discutir isso em sala de aula e depois só no mercado de trabalho, ele vai perder um lapso aí muito grande de tempo. Então ela é essencial, isso inclusive pensando em termos aí futuros, né, governantes, líderes de empresas, comunitários, eles precisam estar com isso já treinado em sala de aula. E qual é o papel do professor em sala de aula que utiliza as metodologias participativas? É interessante que aí o professor ele deixa aquele papel de, digamos assim, o principal da sala de aula e passa a ser um facilitador. O professor ele vai estar ali com o seu conhecimento e com a sua experiência, mas facilitando essa transmissão do conhecimento, trocando ideia com os alunos, compartilhando as suas experiências, e com isso ele vai conduzindo o aprendizado. Lógico, a depender da metodologia que vai ser utilizada. Isso, em cada uma dessas, o professor tem um papel chave, né? Seja expondo a matéria ou seja compartilhando ideias com os alunos. E como as metodologias participativas podem impactar na motivação dos alunos, professor? É essencial porque ela traz os alunos para a vida prática, para a vida real, e isso motiva muito os alunos no interesse de já verem o resultado naquilo que eles estão estudando. Então é essencial porque desperta a vontade realmente de aprender. 11h48 e uma última pergunta aqui, professor. Quais são os indicadores de sucesso ao implementar as metodologias participativas de ensino? É realmente essa questão da participação ativa dos alunos, a motivação deles. Quando a gente começa a ver as próprias perguntas em sala de aula, que eles já passam a trazer uma visão crítica daquele tema que está sendo tratado. Quando eles trazem também informações do dia a dia, que você começa a ver que eles estão ativamente buscando esse conhecimento. E aí a gente vai na grandes lições de educadores, como por exemplo o Rubem Alves, que falava isso, o professor ele deve sempre estimular o aluno, ele está ali para estimular o aluno. E essa é um propósito do professor, é uma meta do educador. E quando a gente começa a ver o uso de metodologias assim, futuristas, avançadas, e trazendo o aluno para um mercado de trabalho com muito mais habilidades, o que a gente chama de soft skills, habilidades especiais como liderança, trabalho em equipe, comunicação, criatividade, a gente vê que realmente é algo que dá um sucesso tanto para o professor quanto para o aluno, e é uma recompensa muito grande. E esse assunto foi muito legal, viu, professor? Porque a gente vê, né, a gente pensa, né, sala de aula, só o professor naquele quadro, falando. Depois passa umas 10 atividades. Por mim, de verdade, é cansativo, né? Mas é muito legal, né, que está tendo agora essa metodologia de ensino, né, de participação mesmo do aluno, né, de quem está cursando o curso, tanto superior, mas também para quem está no ensino médio, ensino. Desde o ensino fundamental, médio. Eu estive dando uma palestra agora em agosto para uma escola de ensino fundamental e médio,
e os professores preocupados com isso. A gente vê que há uma preocupação das instituições de ensino, porque o mercado de trabalho cobra isso. E também os próprios exames, né? O Enem, o ENAD, são perguntas complexas, que não é mais aquele o que é, né? Hoje em dia, coloca um caso complexo para o aluno e ele precisa desenvolver uma resposta bem concatenada e bem concreta para aquilo também. E o mundo também que a gente está vivendo, né? O mundo hoje, né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão. Antes a gente ficava horas e horas na fila do banco, da lotérica. Isso, é. Hoje você tem tudo na palma da mão. E também não tem que, assim, o mundo te apresenta hoje uma diversidade de coisas, né? O seu dia não foi igual ontem, não vai ser igual ao 11 de ontem. Não, Por não. causa que hoje tudo, né? Com a facilidade que a gente tem de comunicar com alguém do outro lado do mundo, tudo. Então o mundo hoje está mais, podemos dizer, mais participativo também, né? Exatamente. E as reuniões, né? As empresas hoje em dia não tem mais o chefe, né? O cara sempre está compartilhando as ideias. Inclusive, aproveitando o ensejo, eu faço um convite para quem quiser conhecer as aulas na FESUL. Nós estamos aí em período, em breve teremos o vestibular em outubro. E quem quiser conhecer como é que é uma aula de direito civil, direito penal, aula de ciências contábeis, administração, as nossas portas estão abertas, basta marcar lá com a nossa secretária lá na instituição. E venha sentir isso para você ver também o quanto é enriquecedor essa forma de aprendizado. Muito bem, professor, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Jornal Estação Notícias, segunda edição. E a gente se encontra em breve, professor Lucas. Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês, falando com ouvintes tão selecionados. E precisando da gente, estaremos aqui com muito orgulho, com muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Lucas. Você pode conhecer mais sobre a faculdade acessando fesul.com.br. 11 horas e 52 minutos.